A equipe da TV LN, da Rádio Lagedão, vai conversar com o juiz eleitoral de Medeiros Neto, doutor Humberto Massal, que responde também pela comarca de Ibirapuã e Lagedão. Doutor, primeiro vamos começar a nossa entrevista falando da questão dos eleitores que não fizeram a biometria por conta da pandemia. Esses eleitores vão ter o direito de voto. E quem fez a biometria, como é que vai proceder? Olha, foram suspensos a realização dos títulos realizados pelo processo biométrico. A orientação no primeiro momento era de que aquele que não fizesse a biometria seria cancelado o título. Só que o TSE ele revogou essa determinação, então todos os títulos anteriores eles prevalecem. Então quem não fez a biometria poderá votar normalmente. O título foi revalidado. Isso vale para todo o território nacional? Isso vale para todo o território nacional. Isso foi a determinação do TSE. Com relação aos pré-candidatos a vereadores, prefeitos aqui de Ibirapuã, Lagedão e Medeiros Neto, o que eles podem e o que eles não podem fazer nas redes sociais? Olha, existem algumas condutas vedadas que estão previstas na Lei 9.504. O que mais acontece nesse período é propaganda antecipada. A propaganda terá início no dia 27 de setembro. Então, a partir daí é que há a possibilidade de realizar propaganda. Tá? Abuso de poder político, abuso de poder econômico, dificilmente acontece nesse período. Então, o que mais ocorre é a propaganda antecipada. E a propaganda antecipada, ela caracteriza pelo pedido explícito de voto. Então, não há possibilidade de pedir votos. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, existem algumas palavras mágicas que, de forma implícita, está pedindo votos, né? Então, essas palavras, vote em fulano de tal, não vote em ciclana, aquelas coisas todas, isso aí é considerado, conto com seu apoio, isso aí é considerado propaganda antecipada. Mas o pré-candidato ele pode fazer live, pode dar entrevista, desde que não haja o pedido explícito de voto. Pode divulgar em redes sociais, pode fazer tudo. Inclusive, tem uma decisão do TSE falando que o pré-candidato, inclusive com o número, se tiver até o número da legenda do partido, isso não caracteriza propaganda antecipada. É uma decisão do TSE. E às vezes acontece do pré-candidato, né, aparecer lá com apoio de fulano, de ciclano. Se não existir o pedido explícito de voto, não caracteriza propaganda antecipada. A internet hoje pode fazer a diferença, doutor? Principalmente nesse período de pandemia? Eu acho que a propaganda hoje, a campanha será feita através da internet. Até porque essa pandemia não há possibilidade de aglomeração de pessoas. Então não vai ter aquele contato direto de candidato com o povo, não. Então vamos utilizar as redes sociais para que se faça essa campanha. Com relação aos comícios, o governador Rui Costa baixou um decreto que pode se fazer evento abaixo de 100 pessoas. Com relação ao comício, como é que vai proceder? Pode, não pode? E como é que vai ser essa fiscalização? Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral, ele fez uma reunião, o presidente, através do presidente, desembargador Jutaí, ele estabeleceu que há possibilidade do município regular nesse período de pandemia. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade do município também baixar normas a respeito dessa pandemia. O comício pode ser realizado, é claro, observando as determinações dos poderes públicos. O município, o prefeito municipal não pode, por exemplo, elaborar um decreto para prejudicar só o outro lado e beneficiar o lado dele. Então, o decreto tem que valer para todos. E esse decreto a gente tem que observar. Então, cada caso é um caso. Há possibilidade de comício? Há possibilidade de realização de comício. O que a lei permite? Comício, passeata, carreata e reuniões. Ponto final. A carro de som. Antigamente a gente via carro de som rodando para tudo quanto é lado. Nessas eleições não há mais possibilidade de utilização de carro de som. Por quê? O carro de som rodando direto, né? Carro de som somente na utilização de comícios,
quando estiver realizando um comício, quando estiver realizando uma passeata, uma carreata ou em reuniões. Ponto. Carro de som rodando o dia inteiro na cidade, isso não tem mais, não há possibilidade. E as carreatas têm aviso prévio à Justiça Eleitoral? Não há necessidade de aviso prévio para a Justiça Eleitoral. Mas é bom que avise para evitar um outro evento naquele mesmo horário, de um outro partido político, para evitar algum atrito, né? Então isso é questão só de segurança, tá bom? Por quê? Porque existe uma liberdade, a Constituição Federal assegura a liberdade de reunião, a possibilidade de reunir. Só que comunica a autoridade, não para impedir, mas simplesmente para que assegure o direito de realizar, sem que outro grupo participe também. Porque nas eleições os anos ficam muito acirrados, qualquer coisa é motivo para briga. Então é interessante comunicar a Justiça Eleitoral para que outro grupo não realize também o evento naquele mesmo horário e local. Com relação, doutor, às reuniões, os pré-candidatos, tem que limitar esse número de pessoas? Olha, nós vamos esperar as determinações dos poderes públicos a respeito dessa pandemia. Nós vamos ter que observar, né? O limite nosso é a lei. O direito é a adequação do homem à vida social. Então, para a gente viver em sociedade, há necessidade de a gente observar algumas regras. São regras de conduta, regras de comportamento. Se o poder público editar algumas regras a respeito da Covid, nós vamos ter que observar. Tá? Mas, de antemão, comício pode ser realizado? Pode. Observando as regulamentações dos poderes públicos. Reuniões poderão ser... Sim, olhando, tomando as precauções necessárias e observando as normas editadas pelo poder público. E essas normas também podem mudar mais na frente com relação à doença, né? Isso. Olha, nós estamos enfrentando um problema que nunca ocorreu, não é? Nunca, eu vou até repetir aqui, nunca na história deste país ou do mundo teve uma situação dessa. E para nós aqui, nós estamos num período eleitoral. Então é mais difícil ainda. Mas nós vamos enfrentar isso e vamos sair de cabeça erguida, ter fé em Deus. Doutor, a gente sabe que, principalmente as cidades que o senhor é juiz, que responde, né, Medeiros Neto, Ibirapuã, Lagedão, essas cidades são muito calorosa com relação à eleição, uma disputa muitas vezes acirrada, e sabe que existe compras de voto. Como vai ser essa fiscalização e qual o conselho que o senhor daria para os eleitores e também para os pré-candidatos e candidatos posteriormente? Olha, a compra de voto ou a venda de voto, isso é crime. Está previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Quem oferece, o verbo, quando a gente fala em um tipo penal, né, um fato definido como crime, ele tem um núcleo. Esse núcleo é representado pelo verbo. Então, lá no artigo 299 do Código Eleitoral, existem vários verbos, vários núcleos. Dar, receber, solicitar. Tá? Então, quem oferece, pratica crime. Quem recebe, pratica o mesmo crime. E esse crime é punido com reclusão de até 4 anos. Eu vou até fazer a leitura aqui, porque eu não sei, né, de qual. O artigo 299 do Código Eleitoral, ele diz o seguinte: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber. Olha o núcleo, né, representado pelos verbos: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber. Ou seja, a corrupção é ativa e passiva. Receber o quê? Para si ou para outra? Dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. A pena pode chegar a ter 4 anos de reclusão. Então, tanto para o eleitor, caso for preso em flagrante, fazendo esse tipo de coisa. Tanto para o eleitor como para o candidato. Não vou falar para o candidato, porque pode ser que uma outra pessoa esteja comprando voto para um candidato. Que é chamado de cabo eleitoral. Quem der, quem oferecer, quem receber, quem exigir, comete o crime da mesma forma.
Tá? Doutor, como vai haver essa fiscalização? Já tem uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil? Olha, sempre existe essa parceria, né, entre os órgãos dos poderes constituídos. Com relação à Polícia Militar, eu já até me procurou um tenente que vai ficar responsável pela região. Ele quer marcar uma reunião comigo. A Polícia Civil ainda não entrou em contato, mas na época certa vai disponibilizar um delegado de polícia com essa finalidade. Então nós vamos trabalhar em conjunto. O Ministério Público que é o titular do direito de ação penal, tá? Então, o Ministério Público Eleitoral. Isso será fiscalizado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e por todo eleitor. Qualquer cidadão poderá denunciar o crime. E se for denunciado, nós vamos, né, providenciar, isso vai para o Ministério Público vai tomar as medidas cabíveis. Essa denúncia que a gente fala, não é aquela denúncia que é feita, né, aquela peça inicial, não. A gente fala denunciar como de levar o conhecimento dos poderes, das autoridades, tá, à prática de algum fato definido como crime. Doutor, e o que serve como prova? Filmar celular, áudio? Todos os meios moralmente legítimos são hábeis a demonstrar a veracidade de um fato. Ponto. Então, a gente, às vezes, o Código de Processo Civil, ele fala em vários meios de provas. São chamados de meios típicos de prova. Então, tem prova testemunhal, prova documental, prova pericial, tem ata notarial, tem depoimento pessoal, tem confissão, tem inspeção judicial. Todos os meios de provas lícitos, né, eles são hábeis a demonstrar a veracidade de um fato. Eles estejam especificados na lei, tipificados ou não. Então, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, eles têm aptidão para demonstrar a veracidade de um fato. E, às vezes, a pessoa pratica uma corrupção e acha difícil o outro praticar uma corrupção. Porque quando a pessoa compra um voto, um candidato compra um voto, ele não vai tirar esse dinheiro do bolso dele. Ele vai tirar esse dinheiro do município. É o município, nós que vamos pagar, né? Porque vai sair através de uma obra, uma corrupção que existe. Nós sabemos da corrupção que existe no Brasil. Nós estamos vendo aqui o tamanho da corrupção. Essa corrupção existe por nossa conduta também. Porque nós achamos que a corrupção só está no outro, mas está na gente também. Estamos conversando com o juiz doutor Humberto Marçal, ele que é juiz eleitoral da cidade de Medeiros Neto, mas responde também pela comarca de Lagedão e Ibirapuã. Doutor, quero agradecer a participação do senhor aqui no Jornal Liberdade. Ficou alguma coisa que eu não perguntei, o senhor queira acrescentar? Fique à vontade, de antemão, eu já fico grato pela atenção que o senhor tem nos dado. Olha, eu agradeço à imprensa de uma forma geral, porque a imprensa eu até considero como quarto poder. É essencial para um Estado democrático de direito a imprensa, mas uma imprensa com responsabilidade. Tudo que a gente faz na vida tem que ser com responsabilidade. Nós temos que conter os excessos. E em toda área, existem algumas pessoas que excedem. Isso também acontece no judiciário, no legislativo, no executivo e na própria imprensa também. Então, esses excessos deverão ser contidos. Nós vamos trabalhar para conter esses excessos e contando com o apoio de todos, principalmente da imprensa, que é essencial aqui para o exercício democrático de direito.